É isso aí, pessoal. Nós iremos falar sobre o filósofo conhecido como Immanuel Kant. Então a gente quer hoje trazer neste episódio a teoria de Kant sobre a ética. Então o Kant fala sobre diversos assuntos, mas nós queremos destacar aqui sobre a ética. O que é que ele tem a dizer? Qual o conceito dele sobre ética? Então a gente vai falar alguns pontos neste episódio, que é a biografia de Kant, principais obras. A gente vai fazer aqui a diferenciação entre autonomia e heteronomia, qual a diferença entre esses dois termos, como também falar sobre os imperativos, imperativo hipotético e o imperativo categórico. Então, qual a diferença desses dois e qual vai ser considerado o importante na visão de Immanuel Kant, para que assim nós possamos vivenciar a ética da prática na visão de Immanuel Kant. Tudo isso após a vinheta. Olá, seguidores do nosso canal Café Filosófico. Eu sou o professor Zilmar e estamos aqui trazendo para vocês mais um episódio da filosofia. Então a gente quer começar trazendo a reflexão a partir desta frase, a partir desse contexto em que Kant cita como exemplo uma pessoa que precisa de dinheiro, uma pessoa que quer pedir emprestado o dinheiro, mas ela sabe, ela tem consciência que não poderá pagar esse dinheiro que pediu emprestado. E mesmo sabendo disso, ela vai prometer aquela pessoa que pediu o dinheiro emprestado, vai fazer a promessa que irá pagar. Então, partindo desse exemplo, o que é que tem a ver com o imperativo categórico de Kant? O que é que tem a ver com a ética kantiana? Então, nesse episódio a gente quer mostrar justamente, responder justamente esses questionamentos. Bom, primeiro vamos aqui à biografia do pensador Immanuel Kant. Então, ele é considerado o maior filósofo do iluminismo alemão e um dos principais pensadores de todos os tempos. Trata-se do Immanuel Kant, nascido em Königsberg, pequena cidade da Alemanha. Homem metódico e de hábitos arraigados, lecionou durante 40 anos na Universidade de Königsberg. Morreu aos 80 anos, sem nunca ter se afastado das imediações de sua pequena cidade natal. Continuando a sua biografia, no começo da fase adulta, Kant atuou como professor de geografia para alunos de famílias ricas do ensino secundário. Estudou filosofia, matemática e física na Universidade de Königsberg. Foi professor de ciências naturais. Em 1970, tornou-se catedrático em lógica e matemática na Universidade de Königsberg. Kant não se casou nem teve filhos, dedicou quase toda a sua vida ao estudo da filosofia e à carreira de professor universitário. Então levou uma vida simples e também metódica na cidade que nasceu. Aqui a gente traz algumas temáticas em que Kant aborda nos seus escritos sobre epistemologia, sobre ética, estudo do belo, moral, religião, metafísica, limites da razão. Então são algumas temáticas, as principais áreas de interesse onde esse pensador faz as suas abordagens. Trazendo aqui agora as suas obras, que ele escreveu, as principais, Crítica da Razão Pura, Prolegômenos a toda a Metafísica Futura, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Crítica da Razão Prática, Crítica do Juízo e a Metafísica da Moral. E para começar a nossa reflexão, e na tentativa de responder aquele questionamento, o que é que tinha a ver a pessoa que fez a promessa de pagar aquele dinheiro que pegou emprestado, mesmo sabendo que ela não vai conseguir pagar. Vamos então começar com essa
com essa tirinha, né? Hoje no colégio tive que decidir se ia colar na prova ou não. Me perguntei se era melhor ser honrado e reprovar ou se era melhor copiar e passar. Por um lado, o êxito do merecido não te satisfaz, mas por outro lado, um fracasso merecido tampouco. Quase todo mundo trapaceia uma vez. Pelo menos as pessoas burlam as regras e acham que podem se dar bem, mas claro que isso não justifica minha trapaça. Então pensei, colar numa prova não é para tanto, não se prejudica ninguém. Porém, logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa a aceitar as consequências de não ter estudado. No mundo real, as pessoas interessam o êxito, não os princípios. Mas quem sabe o mundo não é um desastre por causa disso? Que dilema! E o que você decidiu? Nada, acabou o tempo e entreguei a prova em branco. Podes tomar isso como uma vitória moral. Bem, me parecia errado colar em um exame de ética. Então aqui está um dilema, né, se poderia colar ou não na prova, e ao mesmo tempo faz uma reflexão sobre o comportamento das outras pessoas, ou seja, outras pessoas já trapacearam, outras pessoas já erraram, então se outras pessoas erraram, eu também poderei fazer isso. Imagine o seguinte caso, agora a gente vai falar sobre a mentira. Imagine o seguinte caso, uma pessoa está fugindo de um assassino e pede para se esconder em sua casa. Você aceita e logo em seguida chega o assassino e pergunta se você não viu a pessoa que acabou de esconder. O que você deveria fazer? Mentir para o assassino, dizendo que a pessoa não se encontra ali, ou falaria a verdade? Então, poderia acontecer que alguém dissesse que não, já que era um assassino, pode ser que alguém dissesse que não, a pessoa não estava lá escondida, né? Mas para Kant, olha só, para Kant deveria sim ser dito a verdade. Olha só. Bom, então vamos continuar. Primeiro, a gente vai fazer a diferenciação entre autonomia e heteronomia. Autonomia vem do grego, que quer dizer próprio, si mesmo, regra, lei. Refere-se ao direito de reger-se segundo leis próprias, a capacidade de se governar por si mesmo. A autonomia seria você criar sua própria lei, né? Seria você reger sua própria vida, legislar sobre si mesmo. E a heteronomia, que é do grego, que quer dizer outro, outrem, regra, lei, que ocorre quando se serve a uma autoridade imposta sobre os indivíduos, independentemente de sua vontade. É importante ressaltar, porém, que a autonomia não significa não se submeter a qualquer autoridade. É importante observar esse ponto, né? Então, quando ele faz essa distinção entre autonomia e heteronomia, para dizer que na autonomia você vai reger a sua própria vida, e na heteronomia é quando você recebe leis impostas por outra pessoa. Alguém vai te impor a lei. Então, no caso, o Kant estava no contexto, né, quando ele abordou essa questão. A autoridade daquele país estava impondo a regra, estava impondo a lei, né? Então, o Kant vai chamar a atenção para a questão da liberdade. E ele lembra que, mesmo a gente buscando a liberdade, isso não quer dizer que você vai deixar de obedecer às outras pessoas. Mas que esta lei é importante, que a gente vai discutir lá na frente, tá certo? Mas que esta lei, ela possa ser uma lei que dê para
todos os indivíduos vivenciarem, que essa lei sirva ao bem comum. Então aqui a gente vai começar a fazer a diferenciação entre imperativo hipotético e imperativo categórico. Então no hipotético são ordens do tipo, vou pegar o exemplo aí, se deseja ser aprovado na escola, então deve estudar. Vamos prestar atenção nesta frase, né? Se deseja ser aprovado na escola, então deve estudar. Essas são ordens que qualquer pessoa deve seguir. Pelo contrário, caso uma pessoa qualquer não queira ser aprovado na escola, ela não tem qualquer necessidade de estudar. Esses imperativos são ordens apenas na medida em que uma pessoa tinha certo desejo. Se você não tem um desejo de ser aprovado, então você vai estudar para quê? Para que você vai estudar? Se não tem um desejo de ser aprovado, na visão de Kant. Então, quando ele vai fazer essa diferenciação do hipotético para o imperativo categórico, é importante lembrar o seguinte, que existem ação nossas baseadas por interesse e existe também ações que a gente realiza porque a gente sabe que deve ser feita. A gente age pelo dever e não pelo interesse. Nesse caso aqui, se a pessoa vai estudar apenas no intuito de ser aprovada, eu vou tentar passar mesmo só para poder justificar para minha mãe, para meu pai, para as pessoas que me conheçam, para a escola. Então, eu vou estudar para mim poder passar, porque há um interesse. Continuando, o imperativo categórico tem um formato diferente. Exemplos desse tipo de deveres são os deveres morais. Quando digo você não deve mentir, não estou fazendo uma afirmação condicional. Não estou dizendo que você não deve mentir caso goste da pessoa ou queira agradá-la. Pelo contrário, em qualquer condição, não deve mentir. Duas coisas, é uma frase interessante de Kant, duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupam, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Então, com esta frase, o Kant está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que é o momento em que o indivíduo, é o momento em que o ser humano, ele toma consciência da sua existência, ele consegue distinguir o que está externo a ele, e ele consegue também se olhar, se ver, se conhecer. Kant afirma que o que deve guiar as ações do homem é a razão, ela deve ser universal independentemente da cultura que o indivíduo está inserido. Antes de realizar qualquer ato, devemos nos perguntar, isso fará o bem do coletivo? Se sim, é uma atitude ética, se não, é antiético. Então, sempre pensar nesta condição, no imperativo categórico. Se aquilo que eu vou fazer, se aquilo que você vai fazer, fará o bem coletivo. Quando nós elaboramos, quando nós seguimos uma lei universal que venha servir justamente ao coletivo, ao bem comum. Então, Kant desenvolve um de seus principais conceitos, o imperativo categórico. Para ele, quando o indivíduo encontra-se diante de um dilema, sem saber o que seguir, ele deve perguntar-se: seria saudável para a sociedade se todos fizessem isso que estou prestes a fazer? Se não for, você deve evitar a ação através do uso da racionalidade. O Martin, no caso, ele vai lutar pela liberdade dos negros, né? Então, ele estava num contexto de luta em que havia o apartheid. Daí nós voltamos à pergunta, né? Seria saudável para a sociedade se todos fizessem isso que estou prestes a fazer? Então, o que é que ele está a fazer? Ele está a lutar contra a distinção, contra a separação entre negros e brancos. Então, aquela lei que foi instalada é uma lei que não está servindo ao bem comum.
é uma lei que não está servindo ao coletivo. Então, se não está servindo ao coletivo, podemos considerá-la como antiética. E o Martinho vai lutar justamente para que esta lei caia por terra. Nós temos aqui outra imagem, que é uma placa, onde diz vaga exclusiva para o idoso, obrigatório uso do cartão. Então aqui seria o que? Uma regra universal, uma lei universal, porque eu vou estar seguindo e vai estar colaborando para o coletivo. Na obra da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant elabora 3 formulações desse imperativo, do imperativo categórico. Haja unicamente de tal forma que sua ação possa se converter em lei universal. Haja de modo que sua regra de conduta possa ser convertida em lei universal da natureza. Haja de acordo com princípios que considerem a humanidade sempre como um fim e nunca como um meio. Para concluir, o que é a ética kantiana? É um conjunto de valores para vivermos bem, valores que estão em constante avaliação. O principal valor ético, imperativo categórico, o dever, age de tal forma que sua ação seja considerada como norma universal. 2. A felicidade não diz nada sobre os valores, pois ela muda o tempo todo. Assim, o dever vem em primeiro lugar e a felicidade em segundo plano. Tomar a humanidade como fim e não como meio. Tomar a humanidade como fim e não como meio, na visão do nosso Immanuel Kant. Principais ideias desse pensador: ele pertence ao idealismo transcendental. Nós trazemos conceitos que não são fruto de nossas experiências, ou seja, são ideias a priori. O que é a priori, que vem antes da experiência, né? Felicidade como uma das consequências da moralidade. Para Kant, a busca pela felicidade não deve ser o principal objetivo do ser humano, pois sua capacidade de pensamento e reflexão é um obstáculo e atrapalha o encontro da felicidade. Para Kant, a boa vontade é o único atributo humano que é bom em si mesmo. Logo, o ser humano deve fazer as coisas tendo a boa vontade como um ponto de partida. Para o homem atingir as luzes, deve pensar por si próprio. Dessa forma, desenvolve sua própria inteligência e não depende mais das decisões alheias. Ações humanas fundamentadas na razão. Vocês estiveram comigo até aqui, eu peço que deixa aí o like, tá certo? Deixa as sugestões aí nos comentários, compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, tá bom? Então assim vocês estarão ajudando o nosso canal, estarão ajudando a levar esses conteúdos a outras pessoas, tá certo? Então, fiquem na paz, até o próximo vídeo e bons estudos.